Eu nasci em 1931, nasci em 31 e morei em Serra Negra, embora com uma pequena saída, eu morei até 1947. Serra Negra, cidade que é conhecida porque tem águas especiais, águas radioativas, e é uma cidadezinha de montanha. E ali foi que eu nasci, tive uma saída de Serra Negra, num determinado momento, em 1938, depois voltei para lá e só saí, então, já em 1947. Mas um dado interessante é que esta cidade de Serra Negra era basicamente uma cidade de imigrantes e sobretudo, imigrantes italianos. O meu avô italiano, o nono, era sapateiro e a nona vinha da zona rural. O nono vinha da cidade de Lucca e a nona era vêneta. E eu, desde menino, me habituei com este ambiente da sapataria, gente falando italiano, misturando italiano com português, as festas italianas, os costumes italianos. E um ponto muito importante, continua muito importante na minha vida, é a importância da família. Quer dizer, eu herdei isto, esta noção de família, acho isso extremamente importante. E um outro ponto que é curioso também, é que a família de minha mãe, então aí vem o Abreu, ela era Leme Abreu. Leme é da família do primeiro cardeal brasileiro, mas eu não tenho exatamente o roteiro, como é que ela se liga a este Leme. E o Abreu também é pouco conhecido. Há até quem acha que este Abreu pode ser uma corruptela de Hebreu, porque os primeiros Abreu que chegaram ao Brasil, chegaram ao Rio de Janeiro, vindos da Ilha da Madeira. E o rei de Portugal, D. João III, das capitanias hereditárias, obrigou judeus a irem à Ilha da Madeira para ter uma população, que havia o risco de que a Espanha tomasse. Então ele quis ocupar a Ilha da Madeira. Pode ser, eu não tenho mais informações. Um dado muito curioso é esta conjugação, porque minha mãe, que era então nascida na zona rural, fez o grupo escolar, tinha uma cultura literária, histórica, filosófica surpreendente. Meu pai era sapateiro, era uma pessoa mais simples, mas minha mãe tinha inclusive livros que eu não consigo explicar como ela tinha, como chegaram lá. Assim, por exemplo, e ela gostava muito de ler, e eu também, logo cedo, gostei muito de ler. E eu era muito pequeno, como quando comecei a ler Camões, por exemplo, ler autores gregos, porque ela tinha os livros e eram histórias. E ela mesma falava nisso. E muitas vezes ela falava a respeito de grandes personagens da história brasileira. Por exemplo, ela tinha uma admiração enorme por Clóvis Bevilacqua. Curioso isso, era um grande jurista, mas ela tinha um grupo escolar e era de Serra Negra e falava em Rui Barbosa, em Castro Alves, tinha uma grande admiração pelos poetas românticos da Faculdade de Direito de São Paulo. Pode ser até que isso tenha influído para que eu fosse para aquela faculdade. Mas, ao mesmo tempo, também é um outro ponto que eu considero muito importante na minha vida. Meu pai tinha um certo espírito de liderança, ele nunca foi vereador, nada disso, mas a loja de sapatos, porque ele foi sapateiro, depois abriu uma lojinha de sapatos. Eu fiz o grupo escolar em Serra Negra. Em Serra Negra, então, naquela época, não tinha ginásio, não tinha nada que se pudesse fazer depois. E eu fui trabalhar na loja. E eu vendia sapatos, eu limpava a loja, levava sapatos à casa eram as freguesas ricas da cidade que queriam experimentar o sapato em casa. Iam lá, escolhiam e eu ia levar, era um dos meus serviços. Mas eu via como meu pai e minha mãe se comportavam em relação aos pobres da cidade, por exemplo.
eles sempre trataram com o máximo respeito. Isso eu vi, é aprendizagem pelo exemplo. Quer dizer, o respeito por todas as pessoas, não importava se fosse rico ou pobre, sempre muito bem recebidas e jamais passaram por minha casa sem receber alguma coisa. A primeira mudança ocorreu em 1938, porque minha mãe tinha muita preocupação com o estudo dos filhos. Nós éramos, então, 3, tinha um irmão um ano mais velho do que eu, hoje é médico, tem uma irmã, um ano mais nova do que eu, e 10 anos depois nasceu um outro irmão, somos 5. Mas naquela altura nós éramos 3. E minha mãe tinha muita preocupação, queria que a família se mudasse para um lugar onde houvesse a possibilidade de estudar. E nós nos mudamos para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, isso em 1938, véspera da Segunda Guerra Mundial, e aconteceu o seguinte: meu pai, que era aquele italiano muito afetivo, muito apegado à família, o pai, a mãe, morria de saudades. Minha mãe tinha mais facilidade porque os pais dela já tinham morrido, mas meu pai tinha muita saudade de Serra Negra e da família. E além disso sofria muito com o calor, porque Serra Negra é uma cidadezinha de clima muito suave, cidade de montanha e muito saudável, e Ribeirão Preto muito quente. Então, somando as duas coisas, a saudade e o calor, meu pai em poucos meses havia emagrecido 20 quilos. E o médico disse a ele: saia daqui porque você vai morrer, não vai aguentar. E aí, não querendo voltar à Serra Negra, minha mãe insistia, temos que ficar num grande centro para as crianças poderem estudar, nós fomos para São Paulo. E era um momento muito difícil, porque já era a véspera da Guerra Mundial, muito desemprego, e meu pai com uma dificuldade enorme para conseguir trabalho. Aí nós ficamos durante algum tempo em São Paulo, eu morava em São Paulo quando fiz 7 anos de idade, e em seguida voltamos para a Serra Negra. Voltando para a Serra Negra, e aí eu fiz o grupo escolar, fiquei lá em Serra Negra até os 15 anos de idade. E aí, outra vez, minha mãe insistindo muito, temos que mudar para São Paulo, 1947, aí a situação já era bem melhor, e nós nos mudamos para São Paulo, mudou toda a família. E, em todo caso, eu cheguei em São Paulo, com 15 anos de idade, estava atrasado em relação aos meus colegas, porque eu tinha terminado o grupo escolar com 9 anos, quase 10 anos, e fiquei parado dos 10 aos 15. E então eu consegui trabalho num laboratório de indústria farmacêutica, fui ser office boy. E comecei a trabalhar de office boy, meu irmão também, e daí a pouco nós descobrimos os cursos de madureza. E eu acabei fazendo o madureza. Madureza é uma espécie de supletivo. Sempre estudei à noite. Só não estudei à noite no grupo escolar. Tudo mais foi à noite. Então eu fazia o meu curso, estudava, e o sistema era esse: os alunos tinham que estudar, se inscreviam num ginásio estadual e se submetiam a um exame que incluía todo o programa das 4 séries do ginásio. E eu consegui passar, e passando, eu consegui uma vaga no colégio estadual, também noturno. E fiquei trabalhando naquele laboratório, progredi no laboratório, fui faturista. Depois de faturista, quando eu entrei para o curso colegial, e já querendo me preparar para a faculdade de Direito, eu pedi para ser transferido para o setor de propaganda. E eu era propagandista de produtos farmacêuticos. Eu ia de manhã ao laboratório, pegava as amostras, saía com a minha pastinha de amostras e ia visitar de manhã um hospital e à tarde consultórios médicos. Então eu andava longas distâncias porque tinha uma zona de São Paulo que era a minha zona de trabalho. E aí, à noite, ia para o curso colegial. E aí comecei a me preparar para a faculdade de Direito. Esse meu interesse pelo curso de Direito, eu acho que se deve a vários fatores. Um deles foi aquele entusiasmo de minha mãe pelos personagens do direito.
Então, falando de Rui Barbosa, falando de Joaquim Nabuco, de Clóvis Bevilacqua e falando da Faculdade de Direito. Tanto que quando eu cheguei a São Paulo, eu passava em frente à Faculdade de Direito e ficava sonhando ali. Será que um dia eu vou conseguir ser aluno dessa escola, né? Pois eu fui aluno, fui professor e fui diretor, mas era um sonho. Mas, a par disso, um outro fator que possivelmente deve ter influído muito era a atitude de meu pai. Meu pai era muito falante e exercia uma liderança, especialmente entre os italianos da roça, e era muito comum os italianos se reunirem na loja de meu pai e meu pai ler o jornal em voz alta e explicar as notícias para ele, especialmente depois de 1939, era a Segunda Guerra Mundial, e eles tinham muita curiosidade, queriam saber especialmente como é que estava a Itália, né? E eu mesmo acabei aprendendo um pouco de italiano e lia por causa dessas reuniões. Mas, ao mesmo tempo, meu pai exercia uma liderança criticando o governo, fazendo reivindicações. Lembra, àquela altura, o governo tinha criado uma espécie de tributo que foi chamada cota de sacrifício. Então, dizendo isso, todo produtor de café é obrigado a entregar uma porcentagem de graça ao governo, para o governo fazer estoques estratégicos, né? Isso foi chamado cota de sacrifício. E meu pai liderou o movimento na cidade contra a cota de sacrifício. Então, organizou, ele pôs lá um cabeçalho para pedir ao governo que acabasse com isso, e os italianos passavam, eram da maioria italiano, passavam na loja para assinar a lista. E foi uma fase até muito engraçada, porque muitos deles eram analfabetos, ou semi-analfabetos, mal conseguiu desenhar o nome. E as desculpas que eles davam, porque eu ficava com a lista, quem passava, eu tinha que dar a lista para eles assinarem. E um deles dizia, que os meus óculos não estão muito bons. Os óculos é porque ele, na verdade, não sabia escrever. E o outro dizia, mas, compadre, você não é advogado, você não precisa saber escrever, né? Mas o fato é que meu pai, neste e em outros casos, exerceu muita liderança e falava muito a respeito do direito e da justiça. E é curioso, porque ele só tinha grupo escolar, mas tinha muito esta consciência de justiça. Aí houve coisas interessantes, porque um irmão de meu pai, que era, portanto, meu tio, morreu na Revolução de 1932, lutando contra Getúlio Vargas. E por isso nós éramos todos contra o Getúlio. Meu pai não perdoava o Getúlio era o ditador e falava muito nisso. E houve até um fato curioso. Um dia eu era aluno do grupo escolar e quando a professora disse, o nosso grande presidente Getúlio Vargas, eu interrompi e disse, não, ele é ditador, não é presidente, né? E fui castigado por isso, porque não estava respeitando as autoridades do país, né? Mas na loja as opiniões divergiam e havia intensa discussão, e eu costumo dizer que ali havia um fascismo afetivo. Eles eram a favor da Itália. Muitos deles não tinham nenhuma noção política, o que era fascismo, o que não era, mas era a Itália. Então eles eram a favor da Itália. E muitos deles gostavam do Mussolini, sem saber exatamente o que é que o Mussolini estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, detestando Getúlio Vargas, eram contra o Getúlio Vargas, era uma certa contradição. Mas eu vivi no meio dessas discussões e havia muita discussão política, não é? Mas isso foi colocando também esta consciência de que é preciso avaliar o governo, criticar o governo, de que é possível e necessário. Quer dizer, nada desse respeito absoluto, dessa sacralização do governo. E este é um aspecto que eu acho muito importante da minha formação, que eu acabei concluindo isso. Só é importante a pessoa que eu acho importante. Não importa se tem cargo, não tem cargo. Eu acho importantes muitas pessoas que são analfabetas, semi-analfabetas, que realizam um trabalho social admirável, são muito importantes. E quanta gente tem títulos, doutor não sei quantas vezes, ministro, presidente da República, e eu não acho que tenha nenhuma importância. E isso tudo eu acho que tem muito a ver com esta minha formação.
Eu, desde cedo, aprendi a ler, estudar, estudava muito sozinho. E quando eu ia trabalhar nesse laboratório de indústria farmacêutica, eu morava num bairro, Vila Mariana, o laboratório se mudou para Santo Amaro e tinha uma longa viagem de bonde. Era um bonde fechado que o povo apelidava de camarão, é como se fosse um vagão de estrada de ferro. E levava 40, 50 minutos, às vezes 1 hora, esta viagem. E eu estudava muito no bonde. Então eu fazia fichas e ia estudando, estudava muito. E mesmo depois, como propagandista, eu sempre levava livros comigo. Li muito. Mas um aspecto que também eu acho que é importante, que me ajudou muito, eu gostava de ler, em parte minha mãe me transmitiu isso, mas quando eu estava em São Paulo, já fazendo o curso de madureza, eu descobri que na Biblioteca Municipal de São Paulo havia uma seção circulante e que era possível retirar 4 livros por vez e ficar 15 dias com os livros. Então, durante muito tempo, eu li 4 livros a cada 15 dias. E isso me deu uma base sólida de conhecimento de literatura, de história, mesmo de política, porque eu lia muito, né? E também uma capacidade de concentração. Eu lia no bonde, eu lia no meio da multidão, do barulho, mas eu me isolava, né? Tanto que ainda hoje acontece isso, eu posso estar no lugar mais barulhento e eu não percebo o barulho, porque não me interessa. É assim uma seleção dos sons, né? Na USP aconteceu isso. Eu tinha já, aí por influência de minha mãe, muitas informações, tinha o sonho de entrar na faculdade de Direito, mas antes disso, e um fato que acabou influindo sobre a faculdade de Direito, eu fui aluno de um colégio estadual tradicional de São Paulo, Colégio Estadual Presidente Roosevelt, e aluno do curso noturno. Vários colegas eram da minha idade, pessoas um pouco mais velhas, e nós acabamos tendo um grupo de amigos assim, íntimos, amigos muito chegados, de pessoas que liam muito e que tinham interesses diferentes. Então, tinha um colega com interesse por filosofia, foi quando chegou ao Brasil a informação sobre o Sartre, existencialismo, e ele lia tudo a respeito disso, mas nós tínhamos o hábito de todo sábado as aulas eram durante a tarde. A aula do curso noturno no sábado era dada à tarde. E terminada a aula, às 6 horas da tarde, nós íamos tomar chopp em algum lugar, e aí a gente discutia literatura, discutia cinema, teatro, filosofia, porque cada um de nós tinha a sua preferência, a sua especialidade. E as pessoas desse grupo eram, por exemplo, o Mário Chamie, que é um filósofo com muitas obras publicadas, um que faleceu muito cedo, Paulo Rangel, que foi teatrólogo, diretor de teatro, e vários outros com as suas diferentes preferências, né? Mas esta convivência foi muito importante, porque quando eu entrei para a Faculdade de Direito, eu já entrei preparado para plena convivência. Tanto que no primeiro ano de faculdade, eu fiquei diretor do jornal 11 de Agosto, que era o jornal do Centro Acadêmico. Mas aí, como eu também vinha desta experiência de trabalho, eu era um trabalhador, eu mantive o meu emprego como propagandista ainda durante algum tempo, mas eu consegui trabalho numa pequena empresa que editava pequenos jornais. Jornais de centro acadêmico, jornais de sindicatos, de associações, e eu era o faz-tudo desses jornais. Era o tempo em que o jornal era impresso com linotipo, tinha que derreter o chumbo, tinha a caixa onde havia composição da matéria, e muitas vezes aconteceu isso. Eu estava na redação do jornal, preparando o jornal para ser impresso daí a pouco, a meia hora, 1 hora.
e o paginador compondo as páginas. E às vezes ele chegava e dizia, olha, faltam 15 centímetros para fechar a página feminina. E muitas vezes eu escrevia artigos com pseudônimo feminino. Outras vezes falta um pirulito. O pirulito era o nome dado à pequena matéria, 6 ou 7 centímetros, para a página de esportes. Então eu escrevia. E outras vezes era página política. Assim, eu usei várias vezes o pseudônimo Dirceu Serrano. Dirceu Serrano sou eu, que estou lá e assinando matérias diversas, porque faltava matéria, né? Por exemplo, esta empresa contratou com o Grêmio Politécnico a impressão do jornal dos alunos da Escola Politécnica. E eles escreviam muito pouco. E eles queriam uma página de humorismo, mas eles não tinham muita vocação para fazer humor. Então, a gente até brincava isso, que um politécnico dizia alfa cosseno beta sobre 2. Outro responde raiz quadrada de 5 multiplicado por cosseno alfa. Eles morriam de rir, achavam isso engraçadíssimo, né? E então eu tinha que inventar alguma piada que os outros entendessem, né? Então, durante uns 3 anos eu fiz esse trabalho e especialmente me dediquei ao 11 de agosto. E obtive um prêmio nacional de jornalismo universitário, porque eu consegui, ao mesmo tempo em que eu preparava a matéria, eu ia a empresas, principalmente grandes empresas, conseguir publicidade. E com isso eu consegui, num ano, publicar 10 edições do jornal e 2 edições da revista. E isso houve, então, um concurso promovido pelo Ministério da Educação. Nós inscrevemos o jornal 11 de agosto e conseguimos o primeiro lugar. Eu fui premiado como jornalista universitário. Eu entrei na faculdade em 53 e o ambiente já era de muita efervescência. E havia especialmente um grande líder político, o Carlos Lacerda, que tomou uma posição aberta contra Getúlio Vargas e sofreu inclusive um atentado. Mas os estudantes da Faculdade de Direito se posicionavam contra Getúlio Vargas. E com as denúncias de corrupção envolvendo familiares do Getúlio e gente muito ligada a ele, começou-se o movimento pedindo a renúncia de Getúlio Vargas, que ele renunciasse à presidência da República. E numa determinada manhã, nós fizemos uma assembleia na Faculdade de Direito, decidimos sair pela rua pedindo a renúncia, e todos com uma letra R no peito, pedindo renúncia, renúncia. E antes que a gente saísse da faculdade, chegou a notícia do suicídio de Getúlio Vargas. Foi um misto assim de decepção, porque nós não queríamos o suicídio de Getúlio Vargas, queríamos que ele deixasse o governo, e ele tinha suicidado. Nós realmente não comemoramos o suicídio de Getúlio Vargas. Em todo caso, aí se abre um novo período na história brasileira, um período também bastante conturbado, e as coisas prosseguem. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, com o suicídio de Vargas, ainda se aplicou a Constituição e se chega, então, já no início da década de 60. E eu, durante esse período, terminei o meu curso de Direito, fiz pós-graduação logo em seguida, continuei vinculado à Faculdade de Direito. No ano de 62, eu passei 3 meses na França estudando e, na volta, eu já preparei a minha livre-docência. E, então, no ano de 63, eu me tornei livre-docente da faculdade. Mas, àquela altura, eu tinha já me fixado em teoria geral do Estado, tinha grande interesse por política, vinha acompanhando toda a sequência dos acontecimentos e verificando que o então presidente João Goulart estava provocando, de certo modo, uma ação contra ele, porque quando houve o suicídio de Getúlio Vargas, se criou uma situação difícil, complicada no Brasil para a sucessão de Getúlio Vargas. E depois as coisas prosseguem e se chega a certo momento em que o vice-presidente João Goulart, isso já em 64, foi consequência
não de um suicídio, mas de uma renúncia. Porque naquela sequência posterior a Getúlio Vargas, chega a eleição de Jânio Quadros. E com Jânio Quadros foi eleito João Goulart, o Jango, que era trabalhista. E a imprensa conservadora dizia que ele ia proclamar no Brasil uma república sindicalista. Eu não acredito nada disso, eu nunca acreditei, porque o Jango nem tinha formação teórica para isto. Ele era um líder trabalhista assim, de rua. Mas, quando houve a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart é que deveria assumir. E já houve uma declaração militar dizendo que não admitiriam a renúncia do Jango. E houve uma série de negociações e foi admitida, aliás, não admitiriam a posse do Jango. E foi admitida a posse dele desde que houvesse uma emenda constitucional introduzindo o parlamentarismo no Brasil. Quer dizer, não, com o parlamentarismo o presidente não manda nada, então aí ele pode ser presidente. Aí é que aparece o Tancredo Neves como primeiro-ministro. Mas daí a pouco o Jango, que era muito hábil e que também contou com apoio no parlamento de pessoas que achavam uma injustiça o que tinham feito, porque ele foi eleito para ser vice-presidente num sistema presidencial, com o direito de sucessão do presidente. E quando surge a hipótese da sucessão, muda o sistema. Então, por isso foi feito um plebiscito e, em consequência, se voltou ao presidencialismo. Desde então, já ficou evidente que o Jango corria risco. E, de fato, isso aconteceu e vem em 64. Aí unem-se a Igreja Católica, na sua maioria, que tinha uma posição muito conservadora, e dizendo isto, com Jango Goulart, há o perigo do comunismo que vai eliminar a família e a Igreja. E lança-se um movimento em defesa da família e da tradição e da propriedade. E aí une-se igreja, unem-se militares, empresários, industriais e grandes fazendeiros, e vem o golpe de 64. E então o Jango Goulart é deposto. Na verdade, quando se deu o golpe, eu era livre docente da faculdade, e eu me lembro muito, eu estava na sala dos professores e ouvindo os então catedráticos que tinham participado da preparação do golpe, todos festejando, muito felizes, dizendo: conseguimos tirar o Jango sem arranhar a Constituição. Eu achei aquilo profundamente cínico, porque na verdade era um golpe, era contra a Constituição, não é? Mas vem depois então a escolha de Castelo Branco para chefiar o governo e a declaração de que os militares iam assumir temporariamente o poder apenas para garantir a liberdade, a normalidade. Ninguém imaginava que fosse durar muito o golpe militar, até que houve a dissidência entre os militares e, para garantir a continuidade da presença deles, Castelo Branco publica o ato institucional número 2, que era uma declaração: nós vamos ficar, não vamos sair, não é? E aí começa um período de muita violência, de prisões arbitrárias, desaparecimento de pessoas, tortura. Eu tive alunos que desapareceram porque eram contra o movimento militar e contra a ditadura. E eu mesmo falava aos meus alunos, porque os que deram o golpe diziam: nós estamos fazendo uma revolução redentora do Brasil. E eu analisava à luz da teoria, disse: não é revolução, é golpe de Estado, né? Nós temos que falar contra esse golpe e exigir o retorno à Constituição. Mas continuou esta violência, foi agravada ainda mais, até que veio o AI-5, caçaram o habeas corpus, fecharam o Congresso Nacional. E a esta altura, já chegando na década de 70, continuam as violências e muita gente vai procurar o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. É um pouco aquilo da velha frase brasileira: se não tem a quem se queixar, vai se queixar com o bispo.
E Dom Paulo, que é um homem extraordinário, corajoso, muito lúcido, muito objetivo, se lembrou disto, que a igreja depois do Concílio Vaticano II, tinha criado a Comissão de Justiça e Paz, que é baseada numa frase de João 23, segundo a qual justiça é o nome da paz. Então é preciso promover justiça para que haja paz. E a igreja tinha criado no Vaticano a Comissão de Justiça e Paz e tinha criado em muitos países. E no Brasil tinha criado no Rio de Janeiro a Comissão Justiça e Paz. Só que a Comissão Justiça e Paz do Rio de Janeiro era muito conservadora. E os dirigentes da Justiça e Paz confraternizavam com os militares. E nós não estávamos de acordo com isso. Então Dom Paulo pediu ao Paulo VI, com quem ele tinha um bom relacionamento pessoal, Paulo VI, que era então o Papa, pediu que criasse uma Comissão Justiça e Paz em São Paulo. E aí foi criada a Comissão Pontifícia Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Eu, até essa altura, nunca tinha tido um contato pessoal com Dom Paulo. E recebi, através do Fábio Comparato, meu velho amigo, companheiro de bancos da universidade, recebi do Fábio um convite para ir conversar com Dom Paulo. E fui lá. E Dom Paulo disse, olha, eu tenho tido notícia da sua atuação, da defesa de perseguidos, eu quero criar a Comissão Justiça e Paz e queria que você fosse o presidente. E eu aceitei imediatamente. Alguns anos depois, isso foi em 1972, alguns anos depois, Dom Paulo disse, olha, deixa eu te contar uma coisa, você foi o quinto que eu convidei, porque eu já tinha convidado quatro, ninguém queria aceitar, porque era um risco. E eu aceitei, realmente aceitei sem duvidar, aceitei imediatamente. E aí vem o Hélio Bicudo, vem o Fábio Comparato, Margarida Genevois, Mário Simas e um operário também, Valdemar Rossi. E nós então começamos a trabalhar recebendo denúncias. Nós tínhamos um plantão, as pessoas iam lá dizer, meu filho desapareceu, meu marido sumiu. E a gente foi se especializando nisso, em procurar desaparecidos. Já havia denúncia de tortura, eu mesmo fui muitas vezes às prisões, às delegacias, Delegacia Federal ou da Polícia Federal, ou ao DOPS, interferia a favor de alguém. E eu me valia muito do argumento de que a nossa comissão era pontifícia. Várias vezes eu disse ao policial ou ao coronel, eu disse, se vocês cometerem violência, não soltarem esse preso, ainda hoje o Papa vai ser informado. Claro que era uma blague, não é? Mas muitas vezes isso pegou. E com isso a comissão conseguiu efetivamente, posso dizer isso, proteger a vida e a segurança de muita gente. No ano de 80, acontecem coisas muito importantes. Já é um momento em que há mais liberdade, já os operários estão se movimentando, e especialmente os operários do ABC de São Paulo, da indústria automobilística, estão muito organizados. E resolvem, então, declarar uma greve geral. E o ministro do Trabalho, que era Murilo Macedo, resolve decretar intervenção no sindicato. Eu, àquela altura, não tinha nenhum contato com o sindicato, mas eu li sobre isso, tive a informação e publiquei um artigo dizendo que a intervenção era inconstitucional. Então, os líderes sindicais me convidaram para ir a São Bernardo explicar. E eu fui explicar e eles perguntaram o que fazer. Eu disse, bom, é entrar com mandado de segurança. E perguntaram se eu entraria com mandado de segurança. E eu disse que sim. E no dia em que eu fui ao sindicato, o Lula não estava presente. Quem estava presidindo era o Djalma Bom, um homem extraordinário, corajoso, dinâmico e que anos mais tarde foi deputado. Então, o Djalma disse, então eu vou colher as assinaturas dos dirigentes do sindicato, mando a procuração e você entra com mandado de segurança. E eu fiz isso. Só que antes que o juiz decidisse, a polícia decidiu, o governo decidiu prender todos os líderes sindicais. E numa noite prenderam todos e de manhã foram à minha casa. Era 6 horas da manhã, toca a campainha, eu atendo, estava lá um grupo fortemente armado e que me disse, nós viemos convidá-lo para nos acompanhar. E, bom, é o tipo do convite que a gente não pode recusar, então eu fui.
E aí me levaram ao DOPS, e aí foi interessante, porque os líderes sindicais já tinham sido presos e estavam todos numa grande cela. E abriram a porta da cela para que eu entrasse. E o Djalma Bom, quando me viu entrando, sorriu e disse: que bom, o nosso advogado chegou. Só que o advogado estava chegando preso também. E foi aí, dentro da prisão, que eu conheci o Lula. Então, nós nos conhecemos ambos presos no DOPS de São Paulo. Só que eu fui solto no fim do mesmo dia, porque houve uma reação muito forte. O próprio presidente da OAB foi ao DOPS pessoalmente para interferir pela minha soltura. Dom Paulo também interferiu e eu acabei sendo solto. Só que quando chegou no mês de junho, o Papa então veio ao Brasil. O Papa veio ao Brasil e eu fui convidado para fazer uma das leituras na missa que o Papa ia celebrar no Campo de Marte. E eu tinha ido lá no fim da tarde, na véspera, para ver exatamente como é que as coisas iam se passar, o espaço, tudo isso, não é? E quando às 7 horas da noite eu cheguei em casa e abri o portão para entrar com o meu carro, se aproximou um indivíduo e disse: é polícia, você vai nos acompanhar. E eu dei com um revólver na mão. E eu dei um tapa no braço dele para derrubar o revólver com a intenção de entrar em casa. E a esta altura, chegaram correndo 3 ou 4 sujeitos com máscara, me espancaram, deram coronhadas na cabeça e me atiraram dentro de um carro. Aí saíram correndo, me levaram para um terreno baldio, tiraram do carro, fizeram uma roda e começaram a me espancar. Coronhadas, chutes, e um deles com uma faca me deu vários pontaços até que eu caí. Aí eles saíram correndo e foram embora. Era um terreno baldio, certamente eles achavam que eu ia morrer ali. Mas eu consegui, uma coisa que eu tenho dito, a gente tem uma força interior muito grande. Quer dizer, eu tenho a convicção de que eu estou com a justiça, eu tenho que ir em frente. Eu consegui força, eu levantei, todo ensanguentado, fui para a beirada lá do terreno, era um lugar sem iluminação na rua, e os carros passavam, me iluminavam com o farol e ninguém queria parar. Acho que todo mundo tinha medo, até que parou um carro e o motorista disse: o que aconteceu? Eu disse: eu acabo de ser assaltado, me leve até minha casa. E ele disse: não, mas eu estou com muita pressa, agora eu não posso. Ele disse: não, você me leva, me deixa na porta de casa e vai embora, você não vai se envolver. Aí ele me levou. E eu então entrei em casa e disse à minha mulher: me leve um pronto-socorro, porque eu tenho que ir a essa missa amanhã de qualquer maneira, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Aí eu fui ao pronto-socorro do Hospital Sírio-Libanês, por coincidência, estavam de plantão médicos jovens que já me conheciam pela atuação universitária e que eram a favor da minha atuação contra a ditadura. E eu contei a eles o que tinha acontecido e o que eu queria, e eles passaram a noite cuidando de mim. E na manhã seguinte, eu todo enfaixado, em cadeira de rodas, eu fui ao Campo de Marte e fiz a leitura. E até deu um efeito interessante, porque chegando lá, o coronel do Exército que chefiava a segurança não permitiu que eu entrasse pelos fundos do altar. E aí os meus companheiros que estavam disseram: então vai entrar pela frente. E aí me levaram, me carregaram e eu entrei. Só que o padre, que era o locutor da cerimônia, àquela altura já havia uma multidão enorme. E havia também transmissão de televisão para fora do Brasil, várias televisões. E o padre que estava irradiando contou o que tinha acontecido comigo. E isso foi transmitido, eu fui muito aplaudido, tudo foi para fora do Brasil. E ainda agora, recentemente, quer dizer, passando pela Itália, pela Alemanha, pessoas que se lembravam disso comentaram comigo: ah, foi você que estava lá na missa do Papa. E que, no fim, foi um fato político e que teve um peso muito grande a nosso favor, porque eu nunca preguei violência, sempre fui contra a luta armada, inclusive para resistir, sempre usei a linguagem do direito e da paz, e as pessoas sabiam disto. E por isso, quando eu sofria violência, muita gente que ainda duvidava se convenceu de que essa violência existia e que tinha que acabar. Então, eu acho que, no fim, acabou sendo útil. Durante o período da ditadura militar, eu tive contato mais direto com o problema da perseguição política, da tortura, mas aí também eu fui conhecendo melhor
a pobreza, a miséria, porque grande parte dos perseguidos eram pessoas das camadas mais pobres, que eram de movimentos de esquerda, que lutavam, e eu então fui descobrindo mais aquilo que em parte eu já sabia e fui me envolvendo cada vez mais na defesa da criança abandonada, na defesa do índio, que daí a pouco apareceu também, na defesa da integração racial, trabalhei muito com o movimento negro e desse modo eu fiquei na linha de frente no movimento pela anistia, como fiquei na linha de frente no movimento pela Constituinte. Então, eu percorria o Brasil inteiro e tinha feito a opção por essa atividade. Acabei fechando meu escritório de advocacia. Dizendo isso, eu sou basicamente um professor universitário, professor de direito de uma universidade pública. Eu tenho o dever de trabalhar no sentido de despertar consciência, de conquistar a normalidade constitucional e democrática no Brasil. E aí, então, trabalhei muito e por conta desse trabalho acabei também recebendo convites para participação no exterior, entrei para a Comissão Internacional de Juristas, que tem sede em Genebra, e assessora da ONU para Direitos Humanos. E na condição de membro da comissão, eu já chefiei, por exemplo, uma missão ao Caxemir, ou a Caxemira, no norte da Índia, no conflito Índia e Paquistão. Isso já fica lá no Himalaia. Mas eu fui a um campo de guerra, visitei 8 campos de refugiados, conversei com os refugiados. Mais tarde eu fui chefiando uma missão à Indonésia. E aí também fui a prisões, conversei com perseguidos e conversei inclusive com pessoas que tinham perdido as suas terras, eram trabalhadores, eram famílias de trabalhadores que tinham perdido as suas terras porque o governo queria dar aquelas terras para uma multinacional. E eles se rebelaram e acabaram presos, torturados, e eu fui lá para investigar. Como fui a Moçambique 2 vezes, eu participei de discussões na Assembleia que estava preparando a primeira Constituição de Moçambique. E depois disso participo de um tribunal moral, que foi o continuador do tribunal Bertrand Russell, que é mantido pela Fundação Lélio Basso, que tem sede em Roma. E este tribunal faz o julgamento das políticas, como julgou, inclusive, a política do governo brasileiro em relação à criança, e condenou o governo brasileiro, é uma condenação moral. Quando foi criado o Partido dos Trabalhadores, eu fui convidado para ser um dos fundadores, mas recusei. E disse isso, eu sou professor da universidade pública, professor de teoria do Estado, eu quero manter a minha autoridade moral e para isso eu preciso ser independente, para falar a favor ou contra o Partido dos Trabalhadores, segundo o critério de justiça. E tenho mantido um relacionamento muito bom com o Partido dos Trabalhadores, mas sempre mantendo esta independência. E durante o governo Fernando Henrique, eu tomei posição muito aberta contra a orientação dada pelo governo, que criou uma subordinação absurda, mais grave ainda do que a tradicional, do Brasil aos Estados Unidos. E aplicou a política neoliberal, as privatizações, que envolveram muita corrupção e destruição de instrumentos públicos, quando eu estou convencido de que sem uma intensa participação do Estado é impossível ter políticas públicas e corrigir as injustiças. Se nós esperarmos que a camada mais rica da população brasileira dê dinheiro para resolver os problemas sociais, corrigir as injustiças, reduzir os desníveis econômicos, isso não vai acontecer nunca. Então, por isso, eu continuo na minha pregação, procurando estimular a participação dos estudantes, trabalhando com grupos comunitários, achando que é este o caminho para a correção das injustiças brasileiras. É a intensa participação do povo, mas tenho especial preocupação e cuidado com a juventude. E estou muito feliz porque eu estou vendo que há uma reação. Realmente o povo brasileiro está tomando consciência, está participando, já não é mais passivo, acomodado. E eu acredito que por este caminho nós vamos sim transformar o Brasil e criar uma sociedade justa.